Olá, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Toda vez que eu inicio, eu configuro aqui, eu olho o áudio para ver se está direitinho. Tá dando para ouvir? Legal? Beleza. Vou esperar então. Esperar um pouquinho só para mais algumas pessoas chegarem. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui os slides. Boa noite, Tainara. Boa noite, Tamara. Boa noite, Luísa. Estão vendo direitinho? Beleza. Joia, já chegou mais pessoas. Deixa eu ver aqui. Boa noite para quem está chegando aí. Não esqueçam, viu, gente, de deixar a presença, tá? É só colocar alguma coisa no chat, tá? Quando eu marco a lista de presença de vocês, eu vou olhando quem participou no chat. Então, enquanto o povo não vai chegando, vão só alguns comentários breves, né, antes da gente começar a aula. Bom, a aula hoje vai ser sobre biotecnologia, como eu tinha comentado com vocês. Deixei postado lá no Google Classroom os slides, né, vocês podem consultar à vontade, todos os slides de cada aula ficam lá. Para essa parte de genética, eu estou deixando o link para os conteúdos lá na Khan Academy. E como eu comentei, como nosso tempo está curto, né, nos ciclos, e a gente precisa dividir o conteúdo em várias partes da biologia, não vai dar para a gente aprofundar muito na biotecnologia nesse ciclo que a gente teve agora de genética. Deu para a gente dar um panorama geral, entender os processos de divisão celular, entender o que é um gene, como que o Mendel chegou nas ideias dele, o que é uma herança mendeliana, como que a gente calcula as chances, né, as probabilidades, frequências e tudo mais. Não da forma que eu queria, mas deu para a gente pelo menos dar uma pincelada. E aí essa última aula eu queria fechar com esse tema de biotecnologia, que eu acredito ser da parte de genética, tirando mitose e meiose, a parte mais importante para vocês que vão fazer o Enem. Por que eu falo isso? A prova do Enem é uma prova aplicada. Ela vai pedir conhecimentos aplicados. Ela tem mudado de forma, ela tem cobrado coisas mais conteudistas, mas ainda assim de maneira aplicada. Então, vocês nunca vão ver questões muito objetivas, né? É correto afirmar que. Vocês não vão ver questões dessa maneira. Talvez fale, a alternativa correta é tananã, o fenômeno correto é explicar isso, né? Tá em tal alternativa. Eles não vão cobrar conceitos muito complexos, tá? Eu não me recordo, eu acho que cai vez ou outra, mas eu não me recordo agora de cabeça de cair questões de herança mendeliana em biologia com muita conta.
você precisa fazer quadros muito grandes e tal. Isso costuma cair em concurso para a área de biologia, mas para o Enem isso não é comum. Então, por isso que a gente não ficou detalhando muito. Enquanto que essa parte de biotecnologia, como é uma parte muito polêmica, uma parte que tem muita coisa para ser discutida, é o que dá redação muito, muito boa. Eu não me lembro de ser cobrado isso em redações recentes, temas sobre biotecnologia, mas eu não descartaria que pode ser cobrado alguma coisa. Principalmente tendo em vista aí o importante papel que a biotecnologia e a biologia estão assumindo cada dia mais. Por exemplo, esse ano, as pesquisadoras que levaram o Nobel de Química, se vocês não estão sabendo agora, são duas pesquisadoras, uma é francesa e a outra é norte-americana, se eu não me engano, que descobriram, né, fizeram várias pesquisas a respeito do uso de um sistema enzimático, que é o CRISPR-Cas9, né, que é utilizado para editar genomas, para fazer modificações genéticas em células. Isso tem sido mostrado uma coisa muito promissora para tratamento de doenças, enfim, é uma coisa bem nova, uma terapia que ainda nem existe, né, mas que todas as pesquisas que foram feitas parecem mostrar algo muito promissor. Então, eu não descartaria que pode vir a ter aí um tema de redação a respeito de transgênicos, de células-tronco, de até a própria perspectiva, né, de uso de edições no genoma, qual que é o limite disso, né? As redações, elas normalmente não pegam coisas muito polêmicas de se é certo ou errado, mas mais uma coisa argumentativa. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente investir quando está preparando o Enem. E se vocês pegarem qualquer site, qualquer revista, né, qualquer coisa mais voltado para o Enem, vocês vão ver que essa parte de biotecnologia é muito forte, né? Isso aqui vai ser muito, muito abordado em cursinhos preparatórios, todos os lugares vocês vão ver muita coisa sobre biotecnologia. Só que para entender biotecnologia, a gente não pode jogar as informações, jogar tudo que está aí, sem antes entender a base biológica. Por isso que existe uma lógica da gente entender mitose, meiose, o que o Mendel fez, como que a gente calcula as frequências e tudo mais. E a nossa aula eu queria começar hoje, e eu vou pedir todo mundo participe, tá? Pode mandar no chat, se quiser abrir o microfone, também tá liberado, tá? Queria ouvir de vocês. Vocês comeram DNA hoje? O que vocês acham? Bacana. Alguém acha que não? Ok, eu vou entender que ninguém acha que não. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos metade falou que sim, os outros se abstiveram. Quem falou que sim? Por que vocês dizem que vocês comeram DNA? Vocês conseguem fundamentar isso com base nas aulas que vocês já tiveram? Conseguem falar aonde está esse DNA?
quais alimentos contêm DNA. Uhum. Bacana. Eu vi aqui, joia. Acho que as plantas têm DNA, carne, legumes, frutas, joia. Tainara, Tamara. Tá. Gostei, gente. Gostei das respostas. Olha só. De fato, praticamente tudo que a gente consome tem DNA. Tirando, talvez, sal de cozinha, açúcar também é uma coisa mais química, né? E a água, eu não vou dizer que ela é livre de DNA, porque ela está aqui em contato com o ambiente e tudo mais, mas o teor de DNA da água deve ser bem pequeno. Eu queria muito ter feito com vocês alguma prática, alguma coisa a respeito de DNA, né, para vocês conseguirem observar isso de fato. Mas todos os alimentos que a gente come praticamente são outros seres vivos. E esses outros seres vivos são constituídos de células, certo? E essas células possuem DNA. Todas as células vão apresentar núcleos com DNA, tirando algumas poucas exceções, né? O caso, por exemplo, das nossas hemácias, né? As células que transportam oxigênio no nosso sangue, não tem núcleo quando são adultas, né? Quando são células maduras. Aí eu vou aproveitar essa pergunta e eu vou formular mais uma. Vocês acham que é seguro a gente ingerir DNA? Vocês acham que esse DNA que a gente comeu lá de uma batata, de uma cebola, de uma cenoura, um bife, você acha que esse DNA ele vai parar nas nossas células? O que vocês acham? A Mara diz que é seguro. Alguém considera não seguro? Alguém acha o oposto? Pode falar, gente. Nós estamos num espaço para todo mundo ser ouvido, tá? É seguro, todos os seres vivos praticamente ingerem, o sistema digestório quebra ele. Se fosse para dar ruim, já tinha dado, exatamente. Pois é, a gente ingere DNA e, a princípio, o DNA ele não é incorporado no nosso corpo, a gente não tem nenhum tipo de mutação genética, nem nada. Se for transgênico, talvez não seja. Tá? O DNA que a gente ingere, né, é degradado no nosso sistema digestivo. Ele não tem nenhum efeito prático, exceto de ajudar a formar o nosso próprio DNA. Porque ele é quebrado em partes menores, meio como pecinhas de um quebra-cabeça. Né? O quebra-cabeça te dá, sei lá, a figura da Torre Eiffel. Se você desmontar ele todo, você não tem a figura lá, você não consegue ver nada. Mas você consegue montar a Torre Eiffel ali, a figura, a partir das peças. Nosso corpo faz mais ou menos a mesma coisa. Ele vai quebrando o DNA nas pequenas partes, né, nas letrinhas aqui, G, C, A, nos nucleotídeos, como a gente fala, e para sintetizar o nosso próprio DNA, quando uma célula vai se dividir, a gente rearranja isso lá na ordem, na sequência correta. Como as células fazem a replicação do DNA. Beleza. E aí,
Eu gostei de ver as respostas de vocês, mas eu queria compartilhar, já que ninguém falou o contrário, ninguém manifestou outras ideias, ninguém quis expor os pontos de vista, fora quem participou, né? Eu queria trazer alguns dados da percepção que os brasileiros têm sobre os transgênicos, né? Agora não lembro se foi a Tamara ou a Tainara, acho que foi a Tamara. Não, foi a Tainara. Perguntou, falou dos transgênicos, né? Que talvez ingerir o DNA de transgênicos não seja seguro. E foi feita uma pesquisa aqui no Brasil com mais de 2.000 pessoas de classes socioeconômicas bem diferentes. Em 2016, essa pesquisa não tem tanto tempo assim. Ela é uma pesquisa a respeito da percepção, né, do povo brasileiro sobre transgênicos. Nessa pesquisa, eles descobriram algumas coisas. O brasileiro, apesar da gente achar que não, né, a gente fica meio assustado com o que a gente vê na mídia, que a gente vê na internet, principalmente. O brasileiro é um povo que ele confia na ciência, ele confia que ela está ali atuando na cura das doenças, né? Nós estamos aí vendo uma pressão muito grande nos cientistas para desenvolver uma vacina para a Covid. E a maioria dos entrevistados suporta a ciência como uma grande contribuição para resolver problemas relacionados à nossa saúde. Principalmente, né, mais da metade dos brasileiros entendem que a ciência está muito relacionada com o desenvolvimento de medicamentos, né? Vacinas, medicamentos clínicos que a gente toma aí, paracetamol, aspirina. Mas é uma minoria, isso aqui em todas as classes sociais. Menos de um quarto dos entrevistados acreditavam que a ciência pode ajudar a gente a produzir alimento. E por que eu falo de produção de alimento aqui, né? A gente vai falar de transgênico e eu não sei se todo mundo que está aqui esteve na aula de redação que eu falei sobre lixo, né? Sobre produção de lixo, de resíduos. Nós temos uma população num planeta que está cada vez maior, consumindo cada vez mais, gerando cada vez mais resíduo e que consome alimentos cada vez mais, né? Mais pessoas precisam ingerir mais comida. E a gente tem que encontrar alternativas aí para produzir alimento para todo mundo. Então, a ciência, na visão de muitos brasileiros, né? Nessa pesquisa, eles pegaram uma amostra dos brasileiros, porque não dá para entrevistar todos, para tentar ser representativa do que o brasileiro pensa. E, de uma maneira geral, os brasileiros acreditam que a ciência ela não tem muita coisa a ver com produzir comida, produzir alimento. E uma das perguntas que foi feita nessa entrevista foi essa daqui. Você consumiria DNA? O resultado foi que mais ou menos 3/4, né, 73 em cada 100 brasileiros, estariam preocupados em ingerir DNA no dia a dia. Essas pessoas têm uma preocupação com relação à ingestão de DNA. Elas acreditam que isso pode trazer algum mal para a saúde delas. 18%, né, 18 pessoas em 100
ligam pouco para ingerir DNA e 9% não estão preocupados, estão confiantes aí que comer DNA não tem nenhum problema. Eu acho interessante trazer esse dado para a gente discutir um pouco, porque aparentemente nem todo mundo está tranquilo em ingerir DNA. Vocês tiveram aulas sobre o que é o DNA lá com o Lucas, a gente teve aulas de genética, a gente viu muita coisa, a Tainara falou aí dos transgênicos. Com base no que vocês estudaram, vocês acham que tem alguma razão em relação à ingestão do DNA? Alguma razão para a gente crer que tem algum problema nessa ingestão? Esse DNA que a gente come vai causar uma mutação, que ele vai causar um problema de saúde? Roberto disse que não. Mais alguém? Sara disse que não. Pois é, a gente falou, né, que esse DNA que a gente ingere é digerido. Ele vai ser degradado lá no nosso estômago, no nosso intestino, e não vai nem chegar a causar algum problema de saúde. Não vai afetar o nosso DNA. Aí, Tamara, sobre os transgênicos, é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Aí eles perguntaram, né, se você já consumiu algum alimento transgênico nessa pesquisa. E mais é curioso que a mesma percentual que diz que não consumiria DNA, né, estaria preocupado, o mesmo percentual diz que já consumiu. E dos 27% que não consumiram, a maioria, né, 59%, estariam abertos a ingerir esse DNA. Não viram nenhum problema nisso. Então, era uma questão um pouco confusa, né? Essa questão de o DNA eu não consumiria, mas o transgênico eu consumiria. Quando eu vi esses dados a primeira vez, eu fiquei igual esse cara aí na foto. Então, vamos falar um pouquinho do que é o transgênico, né? A gente tem basicamente dois tipos de transgênico. Trans quer dizer outro, né? Outro lado, outra coisa, diferente. E esse transgênico quer dizer que você inseriu um transgênio, você inseriu um gene que não é típico daquele organismo. Ele pode ser típico da espécie ou não. Quando ele é da mesma espécie, a gente chama isso de um autotransgênico. Esse exemplo daqui, né? Por exemplo, quer fazer uma tilápia transgênica. E aí eu tenho uma população de tilápias que produz um gene de interesse que faz, sei lá, ela crescer mais. Aí eu vou lá, eu tiro as células da tilápia, extraio o DNA, eu separo a sequência de interesse, eu insiro essa sequência no DNA da tilápia, né, em um ovo fertilizado, e ele vai formar uma tilápia adulta com esse transgênio lá no seu genoma. Esse daqui a gente denomina de autotransgênio, que é um transgênio da própria espécie, né, auto. E a gente pode ter alotransgênio. O procedimento é o mesmo, mas você utiliza uma outra espécie. E desde quando
que a gente tem transgênico sendo utilizado no mundo desde quando que o ser humano faz transgênicos. Alguém tem um palpite? Quanto tempo que a gente conhece transgênico? Que antes vocês acham que o primeiro organismo transgênico foi criado? Pode chutar, gente. Luísa, a enxertia não é um tipo de transgenia, tá? Ela é um procedimento que você faz para produzir fruto de uma determinada planta a partir de uma árvore, alguma coisa que já está desenvolvida. Beleza, vocês não sabem. 1900 e alguma coisa, né? Pode ser 1905, 1910, 1990. Pois é, gente, transgênico é uma coisa bem velha, sendo sincero com vocês. Nós estamos em 2020 e o primeiro organismo transgênico já está para fazer 50 anos. O primeiro transgênico foi uma bactéria. Alguns pesquisadores fizeram em 73. Em 1973, eles conseguiram inserir um gene de resistência a antibiótico em uma bactéria. Eles conseguiram fazer isso e desde então a gente começou a perceber que dava para fazer bactérias resistentes a antibióticos em laboratório. E elas eram capazes também, a partir daí a gente começou a perceber também que elas eram capazes de adquirir resistência de outras bactérias a antibióticos também. E aí a gente hoje está bem preocupado com isso, porque existem bactérias hoje que são literalmente resistentes a todos os antibióticos que a gente conhece. Por sorte, elas não são muito patogênicas, não são muito contagiosas, mas é algo que a gente fica preocupado. Esse foi um transgênico mais para fim de pesquisa. Mas, em 1978, a gente teve a primeira utilização mais industrial dos transgênicos, que era uma bactéria capaz de produzir insulina, que foi a Tainara que comentou. Eu tô olhando o chat porque toda vez que eu vejo, eu não sei se é a Tainara ou se é a Tamara, tá, gente? Eu fico olhando o nome para lembrar. Desculpa. E aí, eles fizeram essa bactéria transgênica que produzia insulina humana. Em 78 ela ainda não estava sendo comercializada, mas hoje a gente basicamente compra insulina humana feita em bactérias. Na verdade, não é nem em bactéria que é feito mais, é em levedura. E isso foi um grande avanço que os transgênicos deram. Por quê? Até a década de 80, toda a insulina que ia para tratar diabético tinha que vir de pâncreas de animais. Né? Desde a década de 50, mais ou menos, eles usavam pâncreas de porco para obter insulina de suínos. Para se obter 230 ml, que não dá mais do que um copinho daqueles Lagoinha, é um pouco mais daqueles copos, precisava de 8 toneladas de pâncreas. Não é 8 toneladas de porco, é 8 toneladas de pâncreas. Pensa em quantos animais que eram abatidos que você precisava pegar o pâncreas e usar para obter insulina. Muitos, né? E essa insulina de suíno era um problema muito sério. Por quê?
essa insulina podia causar reação alérgica, podia causar problema de compatibilidade, porque não é uma proteína humana, é uma proteína de outro animal, mesmo sendo parecida, ela tinha algumas questões, era mais complicado, foi demorando até eles aprenderem a como aproveitar esses 230 ml de insulina para o máximo de aplicações possíveis, né? A insulina ela era antigamente aplicada tudo de uma vez e não é assim. O hormônio você tem que ter uma liberação lenta, né? Hoje você tem até aqueles adesivos, aquelas coisas para liberação de insulina ao longo de um certo tempo. E aí hoje, para produzir insulina, né, a gente faz isso em célula de levedura, porque ela produz uma insulina humana praticamente completa, né? O processo de produção de proteína da levedura é ainda mais parecido com o do ser humano do que de uma bactéria. Então, eles migraram o modelo de produção da bactéria para levedura transgênica. Pegaram o gene, inseriram nessa célula para ela produzir a levedura. Luísa, levedura é fermento de pão. É exatamente fermento de pão que o povo usa. Lógico que a gente compra no supermercado não produz insulina, mas você tem várias linhagens desse fungo que é cultivado, ele é muito conhecido já há anos pela população humana. E ele foi o primeiro organismo a ter o genoma sequenciado, né? Ele é muito fácil de manipular, é muito fácil de crescer, você não precisa de muita coisa. Tem várias mutações genéticas, transgênicos, que você pode fazer com levedura. E ela hoje é amplamente utilizada para a obtenção de insulina humana, tá? Ela tem um gene lá, em uma certa linhagem desses organismos, não são todos, que é usado só para produzir e purificar essa insulina. Beleza? E aí, eu queria falar um pouco sobre como que a gente já vem fazendo esses procedimentos biotecnológicos há muito tempo. Só que a diferença é que antes da gente ter conhecimentos em genética avançados, técnicas para estudar lá a molécula do DNA, isolar um trecho de DNA, amplificar um pedaço de DNA, antes da gente conhecer todas essas ferramentas, o ser humano já fazia vários procedimentos de biotecnologia, só que ao invés de ele usar um laboratório super equipado, com equipamentos caríssimos e tudo mais, ele usava o olho. Ele usava o olho. Ele olhava para as coisas e escolhia características. Dois exemplos disso, mas tem vários outros, são as hortaliças que a gente come e os cachorros. A gente fazia, né, a humanidade faz até hoje seleção artificial. Ela seleciona uma característica, um fenótipo, que é observável, que ela deseja que os descendentes tenham. E ela reproduz organismos que têm aquela característica para selecionar eles. Então, por exemplo, a couve, né, a couve-flor que a gente come, ela é basicamente essa mostarda silvestre, essa plantinha aí, que foi selecionada para produzir flores, e é a couve-flor. O brócolis é a flor que não se desenvolve completamente. Ela fica verde, né? Fica só o botão floral ali, sem abrir. O repolho, você tem uma planta que ao invés de crescer em altura, ela vai só crescendo folhas, então os entrenós, que são as regiões entre duas folhas, né, duas camadas de folha, ficaram muito curtos. Então ela vai crescendo folha em cima de folha, e você tem o repolho.
couve de Bruxelas, esse aqui repolho caíço, porque eu não sei o que é. Essa couve, rábano, que aqui no Brasil a gente não acha em nenhum lugar, até onde eu sei. Mas tudo isso é a mesma planta. A diferença é que a gente escolheu algumas características para manter. Cachorro é a mesma coisa, tudo a mesma espécie. É uma espécie que foi domesticada de um animal provavelmente parecido com um lobo e que deu origem a várias raças muito diferentes entre si, mas que não deixam de ser a mesma espécie. E aí a biotecnologia ela faz exatamente isso. Ela junta ferramentas que a biologia tem conhecimento, né, conhecimento teórico e prático, com implicações tecnológicas para tentar trazer alguma solução em tecnologia de origem biológica. Pode ser um transgênico, pode ser célula-tronco, pode ser qualquer solução que envolva alguma etapa biológica com aplicação prática na nossa vida, na saúde e tudo mais. Voltando um pouquinho na questão dos transgênicos, né, acho que foi a Tainara que falou da alergia, foi a Tainara. O que acontece? Os transgênicos, gente, até hoje, vou falar assim, de uma maneira geral, eles estão no mercado sendo vendidos, sendo utilizados, tanto para a produção de insulina quanto para cultivo. Né? Hoje a gente seleciona uma determinada característica favorável e insere numa planta para tentar ter benefícios com isso. Né? Um dos grandes benefícios de você ter transgênicos na agricultura é reduzir a utilização de pesticida. Você pode produzir plantas com resistência a insetos, com resistência a... competem melhor com ervas daninhas, plantas que são mais resistentes a doenças. E isso é muito bom pelo ponto de vista de reduzir custo e até de ter uma agricultura mais sustentável. O que acontece? Até hoje não tem nenhum estudo feito que demonstre algum efeito negativo na saúde por conta do consumo de transgênico. Não existe. Teve um estudo em 2012, se eu não me engano, com ratos. Quando saiu foi bem chocante. Assim, eu lembro que eu recebi até de um professor meu na época esse negócio, falando que o milho transgênico causou uma predisposição a surgimento de tumores em ratos. E eram uns tumores gigantes, assim, os ratos tinham umas bolas saindo do corpo, uma coisa bizarra. Assim. Não durou muito tempo. Vários grupos de pesquisa, independentemente, fizeram os mesmos experimentos, as mesmas coisas, e não encontraram nada. Pode ser que exista uma pressão da indústria dos transgênicos para que os cientistas vendam resultados que todo mundo quer e que os transgênicos são seguros. É possível. Não acho pouco provável que toda a comunidade esteja subornada para fazer isso. Eu acho que o patamar que a gente tem de pesquisa hoje ele é muito independente em cada país e tudo mais para você ter uma manipulação nesse nível. No caso do cigarro, né, o cigarro ele foi durante muito tempo até recomendado. Os médicos não... Tinha vários estudos dizendo que o cigarro não tinha nenhum efeito, nem nada. Era
na década de 60, 70, se eu não me engano, você tinha bem menos pesquisadores, você tinha bem menos pessoas trabalhando na área de ciência. Eu acho que era um pouco mais fácil de comprar, né? De você conseguir manipular todos esses resultados. Então, assim, de uma maneira geral, consumir alimento transgênico não tem nenhum problema para a saúde. Pode ser, como a Tainara falou, que algumas pessoas tenham uma reação adversa, alguma coisa assim. Eu acho muito raro que isso aconteça, tá? Mas é possível, dado que você tem ali um gene que produz alguma coisa nova, né, daquele organismo, mas aí é até difícil de estabelecer uma relação direta entre a alergia e o fato de ser transgênico. Por que é difícil de estabelecer essa relação direta? Tem muito alimento que a gente nem tem a versão não transgênica para consumir. Um exemplo, no Brasil, né? O Brasil é o segundo país que mais planta transgênico. É o milho. A gente planta basicamente milho, soja e algodão transgênico. Isso foi uma das perguntas que eles fizeram. Não tem milho não transgênico no Brasil. Todos eles são, se vocês forem no supermercado, qualquer milho que vocês pegarem, desde o milho verde na lata lá, farinha de milho, fubá, qualquer bolo, biscoito, qualquer coisa que tenha milho, maisena, vocês vão ver. Eu não sei se eles tiraram esse ano, mas eu acho que ainda não tiraram. No rótulo vai ter lá um Tzinho amarelo, né? Um triângulo amarelo com um T preto. Que lá indica que o alimento ele tem transgênico. É uma lei. Eles queriam tirar isso um tempo atrás, aí eu não sei o que aconteceu, se eles tiraram mesmo, eu acho que não. E o transgênico, então, de uma maneira geral, ele é seguro. O maior problema que a gente tem para transgênico hoje é a introdução desses transgênicos de maneira indiscriminada na natureza. Porque esse transgênico pode hibridizar com uma outra planta e a gente pode ter uma planta que tem resistência a um herbicida, por exemplo, e é uma erva daninha. E aí a gente não consegue controlar, né? Existem alguns casos de hibridização já, e é por isso que os transgênicos eles precisam de um certo cuidado na liberação. O que aconteceu? Esse governo que nós estamos aí, esse presidente, ele começou a liberar muito transgênico. Eu estava até lendo isso, nem foi muito noticiado até onde eu vi. A gente ficou sabendo mais do uso de agrotóxico, que foi super liberado, e transgênico foi assim, um monte de coisa começou a ser lançada aí. Então, gente, com essa aula, para fechar, porque nós estamos quase estourando o tempo, eu queria falar um pouco dessa ideia da biotecnologia. Eu não consegui falar de tudo, porque ia ser coisa demais para uma aula. Mas nós temos vários avanços hoje com a biologia, com técnicas para estudar o DNA. E hoje a gente consegue sequenciar genomas, comparar as sequências entre si, ver se uma sequência é mais parecida com a outra, verificar se você tem algum gene que te predispõe a ter alguma doença. A gente consegue fazer teste para ver se você tem um vírus, né? O RT-PCR, que a gente faz para a COVID. Teste de paternidade, enfim. Aqui, momento bem voltado para o Enem, a gente vai ter várias questões do Enem que vai cobrar teste de paternidade. O que é isso? Você tem um padrão de vários fragmentos de DNA que tem um tamanho conhecido. Você sabe que eles têm um tamanho conhecido. E aí você corre os DNAs, né, das regiões de interesse da mãe, do filho e dos supostos pais. Aqui, nesse caso, a gente está fazendo de uma mãe e do pai biológico da criança. Como que você lê isso aqui? A mãe tem 2 genes para cada locus, porque ela é
diploide. Ela tem aqui o alelo vermelho e o alelo verde. O filho tem dois também, alelo verde e o alelo azul. E o pai tem dois alelos também, dois alelos gênicos. O azul e o amarelo. Como você sabe que ele é filho dessa mãe e desse pai? Ele recebeu esse alelo da mãe, o verde, e esse alelo azul do pai. Beleza? Falei da RT-PCR e hoje a gente tem até empresas aí que elas fazem essa coleta de DNA, analisam esses dados. Eu não sei até que ponto isso é legal para a gente de ter, tá? Tem muita gente que faz teste e tudo mais. Eu tenho um pouco de medo disso, uma implicação ética, que é, vamos supor que você tem propensão a desenvolver uma doença que vai te debilitar aos 35 anos de idade. Se esses dados biológicos que você tem, que estão lá numa empresa, forem vazados e outras pessoas souberem disso, será que vão querer te contratar? Será que vão querer um trabalhador que vai ficar incapaz aos 35 anos de idade, por exemplo? Então é uma coisa meio complicada, né? Essa questão de fazer testes de DNA para saber o que você vai ter, se você vai ficar doente ou não. Tem duas questões nos slides, tá? Essa de 2013, que é de teste de paternidade, e aqui é de 2012, que é sobre transgênicos. Não vai dar tempo da gente fazer, porque a gente já estourou o nosso tempo, mas eu agradeço a atenção de vocês, tá? E uma boa noite, bom final de semana para todo mundo. Quem não mandou presença, aproveita e corre, manda agora, porque eu vou encerrar a reunião antes que eu seja quicado aqui pelo próximo professor. Beleza? Boa noite, gente.